mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, o irmão Medeiros. E nós vamos falar mais uma vez a respeito da apostila do dízimo aí do Thiago Lima. E aproveitei para fazer um acréscimo, como as pessoas falam muito nos comentários, a respeito do dízimo em dinheiro e no Novo Testamento. Então nós vamos abordar finalmente essa questão, para que as pessoas não fiquem toda hora falando: ah, mas você falou disso, não falou daquilo. Aos poucos a gente vai desvendando os mistérios. E antes de começar a falar do vídeo, eu também quero falar a respeito, porque as pessoas vivem me criticando: ah, mas a respeito dos cursos que eles vendem aí, Thiago Lima, o Martim fala: ah, mas eles estudam, fazem pesquisas, trabalham o dia inteiro, vão viajar a lugares para produzir bons conteúdos. Bom, primeiro, eu não acho um bom conteúdo, contudo respeito quem o acha. E a minha crítica nunca foi por vender um curso de empreendedorismo, marketing digital, PDF com estudo bíblico ou qualquer outra coisa do gênero. A minha crítica sempre foi a maneira como que se vende. Vende-se o curso ou vendia-se o curso para que as pessoas ganhassem dinheiro para fugir para o mato. Ou seja, insinuando que a grande tribulação estava batendo as portas e praticamente fazendo com que as pessoas comprassem por medo. Fora o fato de que eles disseram que nunca venderiam coisas na internet e depois voltaram atrás. Eu não sou contra alguém que venda alguma coisa aqui pela internet, deixando bem claro. Acho que agora ficou bem claro e espero que as pessoas não perguntem mais, porque mais claro que isso é impossível. Bom, e sem demora vamos comentar aí o vídeo. Bom, como você está vendo aí na tela, segundo a teoria dele, né, o aguadeiro, carpinteiro, comerciante, copeiro, empregado, empresário, nem sei se tinha empresário na época, ferreiro, médico, padeiro, etc. Esse povo todo aí estava desobrigado de dar o dízimo. Só que tem um detalhe: quando você vê em Josué, lá na distribuição das terras, o que você vai ver aí? Você vai ver essa expressão que você está vendo aí na tela do seu aparelho. Olha lá. Assim Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben conforme suas famílias. Ou seja, todo mundo de Israel ganhou terra. Todo mundo de Israel plantava e criava gados, ou bode, ovelha, ou cabra, cada um, ou galinha que seja. Mas todo mundo criava animais e todo mundo plantava. Se havia padeiros, médicos ou outras profissões, seria normal. O cara poderia ter seu pedaço de terra onde ele plantava e também tinha seus animais, e ele também poderia ser um ferreiro, né? Agora, como que ele sabe que essas pessoas estão desobrigadas? Eu queria entender, porque ele viveu naquela época e eu também não vivi naquela época. Entende-se que por causa de falar apenas de produtos agrícolas, entre aspas, né, daqui a pouco nós vamos ver isso, ou gado, em que essas pessoas estavam desobrigadas. Não, isso não tem nada a ver. E agora segue o próximo tema. Muito bem, agora nós vamos falar a respeito do dízimo em dinheiro, o dízimo no Novo Testamento, e também vamos falar do porquê de ser, em sua grande maioria, produtos agrícolas. Nós vamos explicar tudo detalhadamente. Como você pode ver aí na tela do seu aparelho, na própria apostila dele tem o dízimo de Mateus 23:23. Jesus falou sobre o dízimo, sobre essa questão duas vezes. Nas duas vezes que ele falou, ele disse que tinha que dar. Uma é em Mateus 23:23. Aqui tem uma nota de rodapé na apostila dele que diz que Jesus estava vivo, não é? E aí a teoria dele é a seguinte: aqui ainda é Antigo Testamento, mas tanto faz se é Antigo ou Novo Testamento, até porque lá no final do estudo desse vídeo você vai entender o porquê. E numa outra ocasião, que foi em Lucas 18:12, ele também falou favoravelmente ao dízimo, embora lá em Lucas 16:16 diz: a lei e os profetas duram até João Batista, depois disso é pregado o evangelho. Dá a entender que a graça dura até a lei dura até João Batista, e a partir daí começa a graça. Contudo, não quero entrar nesses méritos de questão, ok? Bom, sendo assim, a própria apostila dele, como você está vendo aí, cita
somente 2 momentos no Antigo Testamento onde se dava dízimo em dinheiro, não é? Quando o local era muito longe, se vendia e entregava em dinheiro, ou quando se mexia no dízimo, né? Daí, segundo o Levítico 27:15, você tinha que acrescentar, não é? A quinta parte, não é? E também aqui a questão do resgate. Enfim, em pouquíssimos casos o dízimo em dinheiro, o dízimo era mais em plantações, animais, e essa ideia está correta, embora ele não exclui a possibilidade do dinheiro. Contudo, as coisas mudam, e elas vão mudando na sequência dos fatos. Por quê? Porque inicialmente era uma comunidade agrícola, e depois ela vai evoluindo. Tanto que em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, fala: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Renda é renda, não é gado, não é plantações, é renda é dinheiro. Então, aí já deixa uma ideia bem clara para nós aí em relação a essa situação. Pois bem, agora nós vamos falar do segundo dízimo que Jesus falou, que é de Lucas capítulo 18, versículo 12. Quando ele conta uma parábola e diz: olha, jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possui. Jesus, ele não usa em suas parábolas pecado. Por exemplo, ele fala assim: olha, o amor é como um homem que fornica com todas as mulheres, ele ama tanto que precisa muito disso. Não, fornicação é pecado. Logo, ele não utiliza esse tipo de exemplo. Ele usa algo que geralmente é positivo. É uma ilustração, mas nada que venha forçar a barra. E nesse caso aqui, ó, ele está contando sobre o fariseu. Ele fala: jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. Então o fariseu dava dízimo de tudo quanto possuía. Isso mostra que naquela época era normal as pessoas dar dízimo de tudo, não somente de coisas agrícolas. Até porque somente os agricultores que têm o dever de honrar a Deus, como nós vimos anteriormente, todos deveriam honrar a Deus. Tá certo? Já explicamos isso no começo. Então aqui deixa muito bem claro que o fariseu dava dízimo de tudo, embora a parábola tenha como objetivo mostrar que o fariseu queria se justificar pelas obras e não pela graça e pela fé. Contudo, é uma ideia muito clara e Jesus não a condena. É isso que nós estamos falando aqui, de dízimo. Jesus não condena, muito pelo contrário. Ele olha com olhos positivos. Você vê que das 2 vezes que ele falou, ele olhou de maneira positiva. Agora, quando Deus ele não quer algo, se você notar, ele deixa muito bem claro. Olha aí na tela do seu aparelho. Quando a Arca da Aliança desapareceu, Deus disse: não se lembrarão, não farão outro. Não é para fazer réplica ou cópia da Arca. Sumiu, tá sumido, pronto, acabou. Eu não quero mais que faça outro. Então ele deixa muito bem claro que ele não quer que faça outro. Agora, onde Jesus deixou claro que ele não quer que dá o dízimo? Onde os apóstolos disseram que não é para dar dízimo? Nenhum deles disse: não faça isso. Não disse nem que sim, nem que não. Jesus disse que sim, e os apóstolos não disseram nem que sim e nem que não. E aí vem a pergunta: então como que os cristãos do primeiro século entendiam? Bom, aqui na tela do seu aparelho está aí o Didaquê, que é a instrução dos 12 apóstolos. É um documento que foi escrito entre 60 e 90 depois de Cristo, já ainda na era apostólica. Significa a instrução dos 12 apóstolos. E aí isso daí é a maneira como que os cristãos entendiam. Então vamos lá, olha como que eles entendiam a situação. Todo verdadeiro profeta que queira estabelecer-se entre vocês é digno do seu alimento. Da mesma forma, também o verdadeiro mestre é digno do seu alimento, como todo operário. Por isso, tome os primeiros frutos de todos os produtos da vinha e da eira. Agora o próximo. Dos bois e das ovelhas, e os dê para os profetas, pois eles são os sumos sacerdotes de vocês. Porém, vocês não têm nenhum profeta, deem aos pobres. Se você fizer pão, tome os primeiros e os dê conforme o preceito. Da mesma forma, ao abrir uma vasilha de vinho ou de óleo, tome a primeira parte e os dê aos profetas. Tome uma parte do seu dinheiro, da sua roupa e de todas as suas posses.
conforme lhe parecer oportuno, e dê conforme o preceito. Didaquê, capítulo 13, versículo 1 a 7. Bom, claramente aí não fala sobre um dízimo, mas fala sobre os primeiros frutos. O que era dado como os primeiros frutos? Aí é que tá. Então aqui no Didaquê deixa bem claro que não é hediondo darem dinheiro, tanto que a própria palavra diz lá em Atos que eles vendiam tudo e depositavam aos pés dos apóstolos. Não é hediondo darem dinheiro, e fala claramente: tem profeta entre vós, honre-os. Então isso deixa muito bem claro que a obra de Deus naquela época era valorizada e sempre teve opositores. Então essas coisas que vocês veem contra o dízimo, essa apostila do Tiago, desde o século I tem isso. E eu vou finalizar aqui fazendo um comentário a respeito do porquê que era em produtos agrícolas na maioria das vezes, principalmente no Antigo Testamento. Porque, veja, o tabernáculo, por exemplo, ele não precisava pagar uma licença. Ele chegava, montava e ali estava o tabernáculo. Hoje, se eu montar uma barraquinha, eu tenho que pegar uma licença da prefeitura. O tabernáculo não pagava aluguel. Tabernáculo, a luz do tabernáculo era o azeite que o próprio povo trazia como dízimo. A água do tabernáculo, do templo, era de poço. E por aí vai. Então, o próprio rei construiu o templo, comprou o terreno, os materiais e etc. Hoje você não vê nenhum governante dando terreno para a igreja. Então tudo mudou. Então tudo muda de acordo com a necessidade. Por exemplo, na época de Davi, o sacerdote estava sendo levantado com 20. Um pouco antes com 25, mas a lei estabelecia 30 anos para a idade mínima para o sacerdote, mas mudou conforme a necessidade. E as coisas têm pano de fundo e elas vão mudando. Tanto que aqui no link da descrição tem um vídeo de um judeu, é um rabino, não é um brasileiro explicando a lei judaica, é um rabino. Então ele sabe o que está falando. Que o judeu dá dízimo até hoje em dinheiro. Por quê? Porque as coisas mudam. A sinagoga onde ele congrega é luz elétrica, não é mais azeite. Não é mais castiçal, candelabro. Agora é diferente, a água que eles utilizam não é mais de poço. Tá aqui no link da descrição, você pode conferir ele falando. Então as coisas, elas mudam. Agora tem um detalhe. Tudo tem um pano de fundo, como eu expliquei. E não acha você que isso não serve para outros exemplos. Vou te dar um só aqui para você ver como que as coisas mudam. Paulo disse lá em Corinto, por exemplo, que a mulher não era lícito ensinar ou falar. Aí eu pergunto, a mulher do Tiago Lima fala sobre o Deus, o templo de pedra, aquelas coisas que você já viu ela falar lá, abertamente ele não fala nada. Por que ele não fala nada? Porque ele sabe que tem um pano de fundo. Ele sabe que aquela ordem foi dada apenas para a igreja de Corinto. Por quê? Porque lá havia mais de 1000 sacerdotisas, né, que eram um culto prostitutas da deusa Diana. E que por este motivo Paulo falou para a mulher não falar em público, para não haver confusão. Paulo falou para a mulher deixar o cabelo crescer, mas para esta igreja, não para outras. Porque Paulo jamais anularia a palavra de Deus, já que no Antigo Testamento havia Miriam, Uda, alguns profetisas. Então tem pano de fundo. E na questão do dízimo é a mesma coisa, o próprio Didaquê mostra claramente isso, tá certo? Então ficou muito bem explicado. Vamos pular para o próximo tema aí. E segundo a Bíblia, em Hebreus capítulo 7, versículo 1, 2 e 3, a Bíblia nos mostra que Jesus ele é da ordem de Melquisedeque, que é a que está vigente nos dias de hoje, que é o período da graça. Em Hebreus capítulo 8 e o versículo 1 diz que Jesus ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual estamos debaixo, que no caso é a graça. Então o sacerdócio arônico, como diz Hebreus, foi substituído por este tipo de sacerdócio, do qual tem Jesus como sumo sacerdote. E a pergunta é, quando é que o sumo sacerdote, Jesus, falou contra o dízimo? Bom, eu acho melhor eu parar por aqui. Eu não quero impor nada a você, apenas apresentei os fatos, esclareci da maneira como a Bíblia mostra. Deus abençoe e até o próximo vídeo. E aquele que ouviu a palavra de Deus
areia construir e sua vida